Boa tarde, bem-vindos a mais uma sessão do nosso tempo aqui, pensando sobre educação cristã clássica. Sou Natália Evangelista, como Gustavo já apresentou, casada com o Lucas, mãe da Catarina, e trabalho também na Classical Press. Fui da equipe da ECMA, nossa escola cristã clássica, por alguns anos. Fui professora, fui coordenadora pedagógica, mas depois que eu virei mãe, fiquei mais mesmo só com a Classical Press, que é um trabalho mais tranquilo, né, para uma mãe, tempo integral. Então, tem sido uma bênção também despertar educadores ao redor do Brasil, contribuir com treinamento, com consultoria pedagógica para escolas cristãs clássicas. E é a minha paixão, minha vocação. Sou pedagoga de formação também, formada na Unicamp, por incrível que pareça, mas redimida pelas tantas leituras que o Senhor me conduziu aí na minha jornada, né? Bom, hoje nós vamos pensar um pouco sobre formação do imaginário. É um tema que eu amo, gosto muito, embora a minha área de formação, minha especialidade primeira seja em alfabetização, educação infantil e tudo mais, mas é uma área que eu tenho também, cada vez mais me apaixonado, me deslumbrado por ela, e agradeço o convite do Gustavo, pessoal da Pilgrim, para estar aqui hoje. A gente tem falado um pouco, né, sobre o objetivo da educação. O que nós queremos quando a gente pensa em educar alguém, quais são os nossos objetivos. E a gente falou ontem, né, os homens aí, o Lucas, o Broto, falaram um pouquinho dos projetos educacionais, e a gente pensou que algumas pessoas, a gente se lembrou, né, de algumas motivações que conduzem nosso coração. Minha mãe falava sempre, né, tem que estudar para ser alguém na vida. A gente mencionou isso ontem, né? E o que é ser esse alguém na vida? Ter um sustento, ter uma carreira, conseguir sustentar financeiramente e tudo mais, né? Independência financeira. Algumas pessoas têm outros objetivos até um pouco mais profundos do que isso. Querem alcançar realização pessoal, querem encontrar um tipo de propósito ou algo assim. Mas, embora a gente emende, né, esse trilho aí, desde a educação infantil, perseguindo algo que a gente não sabe muito bem o que é, às vezes a gente perde algo que é essencial, né? A nossa trajetória educacional, e que é quase que pré-teórico. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O autor James Smith, no seu livro Desejando o Reino, ele vai fazer uma sugestão logo de cara, que é muito interessante. Ele vai falar assim: e se a educação não fosse simplesmente sobre aquilo que a gente quer aprender, ou sobre uma profissão, sobre habilidades, mas e se ela fosse, se ela dissesse respeito ao que a gente ama, e conduzisse o nosso coração em amor a algo, em desejo a algo, né? E aí, para mostrar para a gente como isso é verdadeiro, ele propõe um exercício, que a primeira vez que eu fiz esse exercício, eu fiquei assim, gente, não é possível, eu quero fazer esse exercício aqui com vocês hoje. E vocês vão imaginar, então, que nós somos antropólogos, estamos conhecendo aí uma cultura diferente, né, que é a nossa, mas a gente está se afastando disso, e a gente vai olhar para uma prática cultural muito comum aqui na nossa cultura, que é a visita ao shopping. E a gente vai descrevendo essa prática, e eu quero que você enxergue com esses olhos que ele está propondo aqui nesse exercício, para você ver se não parece um pouco interessante, estranho. O local pulsa com peregrinos todos os dias da semana, já que milhares e milhares deles fazem essa peregrinação. Na verdade, esse lugar religioso faz parte de uma rede internacional de comunidades religiosas. Por isso, a arquitetura do prédio segue um padrão, o que nos faz sentir em casa em qualquer cidade que formos. Com poucas janelas e uma curiosa manipulação barroca da luz, é quase como se o sol estivesse sempre aqui, ou como se perdêssemos a consciência da passagem do tempo e nos perdêssemos nos rituais dos quais viemos participar.
O espaço de adoração é marcado por um calendário litúrgico festivo, que se veste de cores, símbolos, imagens, de uma litania interminável de feriados e festas. À medida que caminhamos em contemplação pelo labirinto, preparando-nos para entrar em uma das capelas, somos arrebatados pela rica iconografia que adorna todas as paredes e os espaços interiores. Embora outras religiões prometam a salvação por meios rarefeitos e áridos, como livros, mensagens, essa nova religião global oferece imagens encarnadas dos redimidos, que nos convidam a imaginar nós mesmos em seu lugar, ou a imaginar nós mesmos de um outro modo, e assim nos submetermos voluntariamente à disciplina que produz os santos evocados pelos ícones. E aí, não é interessante pensar sobre isso? Que nós estamos andando ali pelos corredores do shopping e vendo aquelas modelos maravilhosas, vestindo joias, roupas incríveis. Os homens, né, com aqueles carros incríveis ali, o carro fica no meio da passagem para o homem olhar aquele carro e, nossa, se eu tivesse esse carro, minha vida seria muito diferente. Nossa, como eu gostaria de ter um pouco mais daquilo que essa marca oferece, né? E a gente vai sendo conduzido, então, o nosso amor, a nossa imaginação, a pensar nesse tipo de vida, a desejar esse tipo de vida, e isso se torna quase uma religião. Mas a gente percebe, a gente para pensar sobre isso? Não. Mas os nossos amores estão sendo conduzidos. E ele conclui assim: esse é um evangelho, cujo poder é a beleza, que fala aos nossos desejos mais profundos e nos compele a nos aproximarmos, não com moralismo rigoroso, mas, pelo contrário, com um convite cativante de participação nessa boa vida que vislumbramos. Então, eles estão nos oferecendo ali um exemplo de boa vida, uma ideia de boa vida, um princípio para viver. E esse princípio, ele é marcado pelo consumismo, né? Por um ideal de vida que é baseado no que eu tenho. E a gente fica ali passeando naqueles corredores, imaginando aquela vida, e a gente começa a se submeter a essas práticas. Então ele chega na seguinte conclusão, o James Smith: a educação é uma constelação de práticas, rituais e rotinas que inculca uma concepção específica de vida feliz, ao inscrever e fundir essa concepção no coração, nas nossas entranhas, por meio de práticas materiais e encarnadas. Então, o que a gente acredita que é uma boa vida, uma vida feliz, é aquilo que, na prática, nós vamos buscar na nossa vida, com as nossas ações. É onde nós vamos colocar o nosso dinheiro, é onde vamos colocar nossa energia, nosso tempo, é o que vamos desejar para os nossos filhos. E, às vezes, a gente fala que quer uma coisa, mas a nossa vida prática, nossa conta bancária, nossas horas mostram um outro objetivo, uma outra vida boa. Nós dizemos, queremos glorificar a Deus, queremos buscar o reino de Deus, mas, na prática, estamos buscando o reino do shopping, né? Aquela boa vida que nos está sendo oferecida. E algumas pessoas até diriam que a vida ideal do brasileiro, ela pode ser resumida em 3 Cs. Já ouviram isso? Os Cs são condomínio, concurso e convênio médico. Um brasileiro, ele se considera feliz e realizado, ele se considera satisfeito consigo mesmo se ele atingiu esses 3 Cs na vida dele. E não é um pouco sobre isso que a gente enxerga quando a gente vê esse projeto educacional moderno que a gente tem falado aqui? A gente fica desejando que os nossos filhos cheguem lá, nessa boa vida que o shopping oferece, que o poder oferece muitas vezes. E é isso que faz com que a nossa sociedade ache normal, por exemplo, um adolescente em fase de vestibular se ausentar aos cultos no domingo para fazer simulados, estudar, porque, afinal, prioridades na vida, né, pessoal? Também, talvez isso explique por que tantas escolas cristãs colocam lá
como objetivo principal aquilo que é acadêmico, e aí você vai conversar com os alunos e você vê que muito mais do que uma intenção de serem santos ou piedosos, a sua vida tem como principal objetivo uma boa nota, sair estampado no cartaz, no banner do vestibular, primeiro lugar em medicina e etc. Será que esse é o nosso padrão? É o que nós temos que buscar? Você pode dizer, mas eu não posso esquecer disso. Meu filho precisa ganhar dinheiro, precisa ter uma profissão. Mas eu queria convidar você a olhar para um outro ideal, e um ideal que vai precisar passar pela nossa boa vida. A gente precisa repensar essa boa vida que a gente tem vivido e buscado. Existe um pensador, um educador, que eu gosto muito, tenho ouvido muito alguns podcasts. Ele fala sobre vários aspectos da vida e convida também pessoas para o seu podcast. É o Lennox Kalinfla, espero que eu estou falando certo o nome dele. E ele fez uma descrição de qual é a nossa boa vida que a gente tem que buscar. E eu gostaria de trazer essa boa vida agora para vocês, para que vocês possam experimentar, apalpar um pouco mais com a sua imaginação. Quem é o homem de Deus? Ele é um homem forjado pelo fogo, temperado pela verdade e coroado com um propósito. Ele abraça a masculinidade que Deus lhe deu, não como uma relíquia do passado, mas como uma bandeira da verdade. Ele é um mestre da disciplina espiritual, física, emocional, intelectual. Ele treina o seu coração para discernir a verdade da enganação, permanece inflexível na fé e aperfeiçoa a arte da virilidade com a precisão de um guerreiro afiando sua lâmina. Ele é irrepreensível, fiel a uma mulher, comprometido por aliança, não por conveniência. Ele valoriza a paternidade como um ministério sagrado. Respeita a autoridade não por medo, mas porque compreende o peso da responsabilidade. Ele assume o leme da sua vida com mãos firmes, nunca se esquivando do dever. Ele é autocontrolado, suas paixões dominadas, não ignoradas. Esse homem não fica à deriva. Ele subjuga o caos ao seu redor e dentro de si. Ele é um homem de domínio, reivindicando o terreno, administrando fielmente cada espaço que habita. Sua bússola moral é inabalável. Ele ama o que é bom e odeia o que é mal. Ele se veste bem, não por vaidade, mas porque entende que porte é importante. Sua postura impõe respeito. Sua presença é sentida. Ele caminha pela terra com a dignidade de um homem que sabe que está em missão. Ele tem grande estima pelos outros, honra a feminilidade e mantém a sua classe. Não possui a respeitabilidade superficial dos covardes vaidosos, mas a profunda integridade dos reis. Ele não é passivo, não é fraco. Ele rejeita a imaturidade da ignorância como trapos esfarrapados da infância. Ele marcha em direção à tempestade da masculinidade madura, com os olhos fixos no horizonte. Ele depende somente da graça de Deus. Ele se arrepende rapidamente do pecado, vive humildemente e não teme ninguém. Sua força é gentil, dominada pelo poder, pronta para ser exercida e não ostentada em vão. Ele protege aqueles que lhe são confiados, fornece diligência e lidera com a confiança robusta de um homem que sabe a quem serve. Ele é um guerreiro na linha de frente, um caçador da verdade e um poeta nos momentos tranquilos, quando a batalha acaba. Ele nunca para de aprender. A sabedoria é a sua presa por toda a vida. Ele é o homem de Deus, fiel quando o mundo exige corrupção, verdadeiro, mesmo quando o custo é alto. O seu objetivo final, a glória de Deus sempre. E aí, ficou um pouco mais material? Quem é esse homem? E a gente poderia fazer um texto como esse sobre a mulher também, que nós estamos buscando formar. Qual é esse ideal de vida? Lendo esse texto e você aí ouvindo, não ficou se imaginando como seria estar casada com um homem assim? Como seria se os seus filhos, seu pai fosse assim?
E você, meu irmão, aqui, não gostaria de ser descrito dessa forma? Que sua esposa falasse assim sobre você? Esse é o ideal que nós temos do homem de Deus. É um ideal que forma o coração, o caráter, um caráter irrepreensível. E como que a gente chega em alguém assim? Como que a gente forma alguém assim? A gente tem que olhar dentro da nossa educação para o que é mais importante. Então, vamos começar a descrever o que é o mais importante, porque nós falamos de tantas coisas, né? Mas eu acho que entender o que é mais importante vai nos ajudar também a entender esse caminho para chegar nesse ideal de vida. O C.S. Lewis, ele exemplifica muito bem o que nós estamos buscando e o que nós não estamos buscando no volume A Viagem do Peregrino da Alvorada, um volume de Crônicas de Nárnia. Talvez alguns de vocês conheçam a história, mas vou fazer só uma breve contextualização aqui. Então, nós temos ali Lúcia, né, indo junto com Eustáquio dentro do navio do Peregrino da Alvorada, e eles se perdem ali numa ilha, e o Eustáquio, ele era alguém que nunca tinha ido antes para Nárnia. E ele entra, então, numa toca de dragões, que é amaldiçoada. Mas ele entra ali de forma muito despreocupada, ele não sabe que ele está correndo perigo, né? Diferente de Lúcia, que claramente saberia. Mas aí o Lewis vai dizer o seguinte: Eustáquio não sabia o que encontraria na toca de dragões, porque tinha lido apenas os livros sobre exportações, importações, política e escoamento de água, mas era fraco em questão de dragões. O que significa isso? Ser fraco em questões de dragões. Ele não tinha o que era mais importante, né? O Douglas Wilson, comentando esse trecho, vai dizer: a Bíblia, fonte de toda a verdade, tem muito a dizer sobre dragões, gigantes e pouco sobre escoamento e exportações. Como Eustáquio, não reconhecemos aquilo que está à nossa volta porque estamos lendo os tipos errados de livros. E isso nos faz também ler a Bíblia de um modo errado. Que modo errado é esse que temos lido a Bíblia? Nós temos lido de forma pragmática, porque a nossa educação nos formou para sermos pragmáticos. A criança que olha para o conhecimento e diz: para que eu vou usar isso? Isso vai me render o quê no futuro? Por que eu vou gastar minha energia nisso? Ela acredita que ela só precisa do conhecimento se ela puder ganhar algo em troca. Essa é a educação pragmática que nós temos vivido. Só vale a pena conhecer algo se for utilizável, se eu puder utilizar para ganhar algum benefício. Seja ele uma nota, seja lá na frente um emprego, um salário. É aquela a perseguição da boa vida do shopping que nós estávamos falando. O Eustáquio da história era alguém que foi formado dentro desse projeto educacional. E nós estamos muitas vezes olhando para a Bíblia dessa forma. O que a Bíblia pode me trazer de bom? Eu vou até a Bíblia quando eu tenho um problema. Eu quero um manual aqui que me diga a ansiedade. Então, eu vou abrir nesse versículo, vou ler, vai resolver meu problema. Nós queremos somente aquilo que Deus pode nos trazer de bom. Queremos a vitória, queremos avançar, queremos prosperidade. Mas isso gera, meus irmãos, uma visão fraca sobre Deus. Porque, na verdade, nós não estamos adorando o verdadeiro Deus. Estamos fazendo como o Gustavo falou, criando um ídolo, um bezerro de ouro à nossa imagem, como os israelitas fizeram para eles. Nos falta, meus irmãos, a compreensão do autor da obra. Deus não criou a Bíblia para que nós fôssemos lá e resolvêssemos nossos problemas. Embora a Bíblia resolva os nossos problemas, mas não foi para isso que ela foi criada. Ela não foi criada como um manual de instruções. Ela é uma narrativa. E uma narrativa que conta uma história de um Deus que se revela a nós, que revela o seu amor verdadeiro, se encarna em favor de nós. O objetivo da Bíblia é contar essa história. Essa história, sim, tem implicações na nossa vida, mas é uma narrativa. Nós não podemos nos aproximar de forma pragmática da palavra de Deus. Quando a gente acredita que o conhecimento serve
existe para nos servir, então a gente transporta essa ideia também para a nossa espiritualidade. Começamos a acreditar, então, que Deus existe para nos servir. Não é isso que temos visto nos nossos dias? Não é isso que acontece com a gente quando a gente passa por um problema? Devo estar fazendo alguma coisa de errado. Deixa eu ver se eu preciso olhar aqui para a minha vida, porque eu acredito num evangelho de merecimento, de performance. Um evangelho pragmático. Mas não é assim que a gente deve se aproximar do conhecimento. O conhecimento, meus irmãos, ele tem valor em si, porque ele é a revelação do próprio Deus. A educação cristã clássica, ela acredita que conhecer é se relacionar com a verdade. E essa verdade com V maiúsculo é o próprio Cristo. Ele é a verdade. E Deus se revelou em todas as coisas. Nós podemos conhecê-lo, conhecer seu caráter, conhecer tudo sobre ele através também da criação, juntamente com as Escrituras. Ler histórias, ler narrativas, elas vão alimentar no nosso coração essa ideia de que nós somos pequenos e de que o mundo é muito maior do que nós. Deus criou um mundo incrível, Deus é incrível, vai nos fazer nos sentir pequenos e criar em nós um coração humilde, deslumbrado, que não quer se utilizar do conhecimento para benefício próprio, mas cultivar o conhecimento para a glória de Deus. Desfrutar e se deleitar, porque o nosso Deus deseja isso. O objetivo de Deus é que a gente se deleite naquilo que Ele é e nele mesmo. Então, se a gente ler mais narrativas, a gente vai conseguir ler a Bíblia de modo correto? É isso que você está falando, Nath? Eu não, estou lendo aqui os clássicos, né? E outros educadores, mas sim, concordo com isso. Veja como Douglas Wilson continua. Eu não coloquei o trecho inteiro, só o final aí no slide, tá? Mas a primeira parte eu vou ler. Então, quando chega a hora de educar os nossos filhos, enchemos a cabeça deles com uma porção de fatos que sufocam a alma e matam a imaginação. Mas se os nossos filhos devem preparar-se para o mundo feito por Deus, então a imaginação deles deve ser alimentada e nutrida com histórias sobre o cavaleiro da Cruz Vermelha que encontra o peregrino, sobre Sam Gamgee carregando Frodo montanha acima, sobre Beowulf arrancando o braço de Grendel, sobre Trumpkin lutando por Aslan. Histórias desse tipo não são permitidas pelas Escrituras, são exigidas. A Bíblia não pode ser lida corretamente sem criar um profundo impulso por contar histórias que carreguem a verdade bíblica sobre o tipo de guerra que se estende através das eras. O Evangelho é a história de uma batalha contra dragões. Então, alimentar e nutrir a imaginação é priorizar o que realmente importa. Como diz em uma outra narrativa que talvez vocês conheçam, o essencial é invisível aos olhos, não é mesmo? Isso é uma verdade. Não é isso que a palavra de Deus fala, por exemplo, quando Deus não nos chama a viver de acordo com a vista, de acordo com o que vemos, mas sim pelo que não vemos. Veja o capítulo 11 de Hebreus, por exemplo, que diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E depois diz também no versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, a fé em Cristo, a batalha espiritual que vivemos, que travamos contra o pecado no nosso coração, contra o nosso inimigo, o inimigo de Deus, a nossa esperança de vida eterna, o próprio Deus trino, são verdades que extrapolam o real no sentido materialista, no sentido cético que vemos na nossa educação. Mas são muito mais reais e verdadeiros do que essa cadeira que está aí na sua frente ou do que o seu smartphone, que você consegue ver, que você consegue tocar. Não é verdade? Então, a falta de perspectiva do cultivo do imaginário, ela é, na verdade, o ponto-chave, aquilo que é mais importante. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que o Evangelho é algo imaginativo, no sentido de que criamos isso, é uma mentira. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a imaginação
foi nos dada por Deus para conseguirmos entender coisas que não são materiais, que nós não pegamos, que nós não tocamos, que nós não vemos com os nossos olhos, mas que podemos, então, tocar com o nosso imaginário, certo? Jane e Clark são também 2 educadores que estudam, né, educação clássica, e lançaram um livro muito excelente, indico essa leitura, Tradição das Artes Liberais. Eles também indicam esse fator como o principal fracasso da educação moderna. Eles apontam para a diferença de uma educação que simplesmente expõe um conteúdo, que fala, olha, esse livro aqui é assim, acontece isso, 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 esses são os personagens principais, o que você precisa saber que vai cair naquela prova é isso, isso, isso. Pronto. Você já conhece o livro. E uma educação que pega o livro e faz você ler aquele livro, e faz você entender e imergir ali naquela narrativa. Isso é muito diferente, isso são padrões totalmente diferentes. Quantas coisas mais profundas e ricas a gente aprende lendo, imergindo naquele livro, naquela narrativa, do que simplesmente uma aula resumo, não é? Então, ler tem a ver com cultivar a memória. E a memória despertada pelo deslumbramento é a mãe da imaginação verdadeira. Olha o que eles dizem. Esclarecida e organizada pelo estudo da linguagem, a memória amadurece e se torna o poder de imaginação. Ao longo do tempo, uma atenção perseverante ao que é verdadeiro e real origina a assombrosa habilidade de imaginar o que é verdadeiramente possível. Assim, descobrimos que a incapacidade moderna de ler com profundidade vem a ser uma deficiência de imaginação. Gente, esse trecho tem tanta riqueza que eu poderia ficar nele a palestra inteira, né? Nosso tempo inteiro aqui. Mas eu queria que vocês percebessem aqui alguns pontos muito importantes. Vejam, quando a gente alimenta essa imaginação que é fundamentada no estudo da linguagem e na memória. Esse poder de imaginação, ele nos dá a habilidade de imaginar o que é verdadeiramente possível. O que eu estou falando aqui? Resolução de problemas, por exemplo? Não é algo que a gente busca nos profissionais? Mas como é que eles vão resolver problemas se eles não têm imaginário? Se matamos esse imaginário durante o percurso educacional? Como vão entender coisas mais complexas sobre relações humanas, sobre o que Deus deseja do nosso caráter, da nossa virtude? Como vão olhar para um conflito ali na escola e imaginar, eu acho que Deus olharia nessa perspectiva, vamos resolver assim, assim, assim. Não vão conseguir, meus irmãos. Então, nós precisamos entender que, para alimentar isso tudo, precisamos ler bem. E para ler bem, precisamos de imaginário. Veja só, assim como a visão nos foi dada por Deus para enxergar o mundo material, a imaginação foi nos dada por Deus para ver além do que é palpável e compreender um mundo que transcende o nosso, que é material e infinito. Então, um mundo que é imaterial, que é transcendente. E como a gente vai ler da forma correta? Ainda vou me valer ali de Clark e Jane na sua obra. E eles fazem uma referência muito interessante a um outro texto de Lewis, que é Meditação em um Galpão de Ferramentas. Foi publicado em português dentro daquela obra Deus no Banco dos Réus. E nessa obra, o Lewis ele vai fazer uma metáfora, né, sobre uma pessoa que entrou. Então, eu quero que você imagine, tá bom? Coloquei uma imagem, mas imagine. Você entrou num galpão de ferramentas totalmente escuro e você olha e vê um feixe de luz entrando por uma fresta ali no telhado. Você tem 3 formas de olhar para essa cena. Do ponto de vista onde você está quando você entrou no galpão de ferramentas. Então, você está no lugar escuro, olhando para o feixe de luz que está refletindo ali sobre algum objeto, um balde, talvez. E aí você consegue enxergar que ali tem um balde, porque o feixe de luz está atravessando e fazendo você enxergar o balde. Ok? Uma segunda maneira de olhar para esse feixe de luz
seria você se aproximar mais e olhar só mesmo para o feixe de luz. Você veria talvez algumas poeirinhas ali vagando, né, no ar. Talvez você já tenha tido essa experiência. E você pode ficar olhando para esse feixe. Nossa, que incrível como a luz está batendo e refletindo. Então, primeiro nós olhamos para aquilo que a luz estava iluminando. Agora nós olhamos para o próprio feixe de luz. E uma terceira forma seria você posicionar a sua cabeça dentro do feixe de luz e olhar para fora do galpão. E aí talvez você veria o sol brilhando lá fora. Talvez você veria uma árvore balançando levemente, né, com a brisa ali do vento, vários tons de verde lindos. Talvez um passarinho, não sei. Mas existem essas 3 formas, né, que o Luiz coloca ali. E aqui eu quero me valer dessas 3 formas, na verdade Clark e Jane, né, para entender a leitura. Como que a gente tem que ler um texto? Vamos olhar para essas 3 formas de ler o texto. Então, primeiro, existe uma leitura que a gente vai chamar de simplesmente uma leitura instrumental. O que é uma leitura instrumental? Ora, eu leio para saber o que está escrito, certo? Então, é a primeira forma de olhar para o feixe de luz. O feixe de luz está iluminando o balde, certo? Então, eu vou ler para entender o que o texto está dizendo. Vou ler, por exemplo, para conhecer sobre a África, ou vou ler para conhecer sobre a Terra-média, ou vou ler sobre o Israel antigo, e assim eu vou saber como as pessoas se vestiam, quais eram os hábitos, enfim, vou ter informações. Então, a leitura instrumental, ela nos permite acessar um conhecimento que foi registrado ali naquele texto. Essa é uma leitura instrumental. É assim que a maioria de nós lê na maior parte do tempo, para ter informações. Preciso saber que horas é a conferência Pilgrim. Abro lá e leio, certo? Informações. Ok, leitura instrumental. Uma segunda forma de olhar para a leitura seria olhar para o feixe de luz e ver aquelas poeirinhas lindas dançando assim. Então, essa é a leitura analítica, e nós vamos olhar para a linguagem de forma específica. Nós podemos, por exemplo, pegar uma frase de Crônicas de Nárnia e fazer uma diagramação ali, separando quais são os elementos principais que estariam na linha base, depois puxar ali o que são, o que está condicionando, o que está mudando ali o substantivo e etc. E a gente pode também perceber a dependência dessa frase com a próxima, a gente pode entender gramaticalmente, né, tanto a sintaxe quanto a ortografia ali, entender tudo do texto a partir de um estudo analítico, técnico da linguagem. Isso seria olhar para o feixe de luz. Isso também traz uma perspectiva importante. É algo que tem sido esquecido pela educação moderna, que não se interessa por isso, mas que a educação clássica também está buscando resgatar. Mas existe uma terceira maneira de olhar para a leitura, de olhar para o feixe de luz. E é aquele momento em que eu coloco o meu olho dentro do feixe e olho para fora do galpão. E esse momento é o que nós vamos chamar de leitura imersiva. Então, você começa a ler, você começa a imaginar os personagens, você começa a viver um mundo em que você nunca viveu, materialmente falando, né? Você chora com o protagonista quando acontece aquela desgraça. Você sorri com ele quando ele, de repente, se depara ali com uma vitória. E, ao longo do caminho, você vai aprendendo algo com o protagonista ou com os outros que é útil até na sua vida. Você começa a perceber que aquela leitura está influenciando a maneira como você enxerga o mundo, como você se relaciona com as pessoas. E esse é o aspecto da leitura que é capaz de tocar o nosso coração, de maravilhar a nossa alma. Eu tive uma experiência pessoal com isso que eu gosto de mencionar quando a gente fala sobre esse cordão de 3 dobras, né, da leitura. Eu estou chamando cordão de 3 dobras, isso já não é do Jane e do Clark, isso é só uma brincadeirinha para vocês lembrarem, né? As 3 leituras. Essa parte da leitura imersiva aconteceu comigo. Nessa época que eu estava estudando algumas coisas sobre imaginário, eu também decidi voltar e reler A Viagem do Peregrino da Alvorada, que é esse livro que a gente estava mencionando aqui do Eustáquio, né? E, continuando lá na história, o Eustáquio acaba tocando ali nos tesouros, né?
e ele vai, então, cobiçando aquilo, e aquilo vai tomando conta do coração dele, e quando ele percebe, ele se transformou em um dragão. Essa era a maldição, né, do tesouro ali. E ele, depois de ter sido transformado em um dragão, ele não consegue, então, voltar a ser um menino de verdade sozinho. Ele tenta muitas vezes, mas ele não consegue. E é assim que ele se encontra com Aslan. E eu vou ler aqui o trecho maravilhoso que diz o seguinte: Então Aslan, o leão, disse: Eu tiro a sua pele. Eu tinha muito medo daquelas garras, mas ao mesmo tempo estava louco para ver-me livre daquilo. Por isso, me deitei de costas e deixei que ele tirasse a minha pele. A primeira unhada que ele me deu foi tão funda que eu julguei ter me atingido no coração. E quando começou a tirar minha pele, senti a pior dor da minha vida. A única coisa que me fazia aguentar era o prazer de sentir que me tirava a pele. É como quem tira um espinho de um lugar dolorido. Dói para valer, mas é bom ver o espinho sair. Nessa altura, agarrou-me. Não gostei muito, pois estava todo sensível, como um frango depenado, e atirou-me dentro da água. A princípio, ardeu muito, mas em seguida foi uma delícia. Quando comecei a nadar, reparei que a dor do braço havia desaparecido completamente e entendi a razão. Tinha voltado a ser gente. Então, nesse momento que eu estava relendo, né, esse texto, eu percebi, eu estava vivendo na minha vida ali, aquele momento praticamente saindo do puerpério. E se você é mãe, você sabe que isso que foi descrito no Peregrino da Alvorada é o puerpério, em outras palavras, né? Deus, ele vai arrancando as escamas do seu egoísmo e de que você acha que é seu direito. Meu direito descansar, meu direito ter isso, ter aquilo, ter um tempo para isso, tomar banho, né? Às vezes, pentear o cabelo. E você acha que aquilo é seu, né? E Deus vai lá e arranca essa escama e fala: olha, isso também não é seu. E arranca uma outra coisa que você achava que era, não é seu, isso não faz parte de quem eu quero que você seja. Não é que Deus não queira que a gente tome banho, mas é porque a gente acha que coisas são nosso direito e não são. Na verdade, nós existimos para servir. E é isso que Deus ensina no puerpério para as mães de forma tão prática. Você abre mão de si mesmo cada vez mais para servir aquela pequena criaturinha que não consegue nada sozinha. E nesse momento eu percebi que, ao mesmo tempo que é muito doloroso, é muito prazeroso. Não é uma delícia? Depois você olhar e falar assim: eu entendi como Deus me ama agora. Como Ele me ama mais. Como eu não percebia isso. Eu vou me parecendo mais com Deus. Porque na medida em que eu vou me tornando aquilo que eu fui criada para ser, eu estou me livrando de mim mesma, do dragão que eu mesma criei com a minha cobiça, com o meu egoísmo. E é isso que significa ser doadora de vida. Doar é dar um pouco de você. Isso dói muito, mas é uma delícia. Porque a gente vê Deus transformando o nosso caráter, transformando quem nós nos vemos, né? Nossa identidade. E se eu tivesse que resumir toda essa lição, eu diria que a santificação é um processo doloroso e árduo, mas é mais prazeroso que tudo na vida. Isso não é uma verdade bíblica? Estava ali, numa narrativa. E eu pude entender isso. Eu chorei quando estava lendo esse trecho. Mas tocou a minha alma. E a gente pode ver verdades bíblicas em várias narrativas. Os exemplos da lição se multiplicam. Por exemplo, uma coisa deve ser amada antes de se tornar amável. É o que nos ensina Bela. Quando ela ama a fera, apesar da sua brutalidade. E não é assim conosco? Nós amamos porque Ele nos ama primeiro. Nós não podemos amar sem sermos amados primeiro. O humilhado, ele é exaltado ao final. É isso que Cinderela personifica na sua história, no seu final deslumbrante. Viver uma vida significativa depende de você ver o mundo como uma criança. É o que nos lembra Peter Pan, por exemplo, quando ele vence o Capitão Gancho.
Então, cada uma dessas narrativas e muitas outras, eu poderia mencionar, elas personificam dilemas humanos, batalhas espirituais, verdades transcendentais. Elas nos ensinam não somente o que são as virtudes, mas elas conduzem o nosso coração a amar essas virtudes, a querer essas virtudes, porque nós passamos a olhar para aquilo como a boa vida e queremos atingi-la. Então elas nos impelem a buscá-las, buscar as virtudes para a nossa vida. E é aí que se revela a verdadeira piedade. A gente não pode ser verdadeiramente bondoso se a gente estiver fazendo coisas boas só porque temos que fazer, porque é nosso dever fazer. Nós podemos ser bondosos de verdade se amarmos a bondade, se buscarmos de todo o nosso coração. Nós nunca seremos decisivamente corajosos a menos que amemos a coragem. Como diz Agostinho, não há virtude verdadeira que não esteja ligada ao amor. Tudo aquilo que é falso, que é movido simplesmente pelo dever, se perde o seu valor. Mas aquilo que é, de fato, impelido pelo nosso coração, por amor, aquilo sim se torna quem nós somos. Então, todas as nossas afeições e amores jamais estarão bem ajustadas, a menos que orbitem sobre o maior mandamento. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Isso é o que chamamos de ordo amores. Acredito que outros vão desenvolver mais esse conceito, mas é algo central. O ordo amores, a ordenação dos nossos afetos a Deus, ao que Ele diz que é importante. É amar o que Deus ama, querer o que Deus quer. Então, uma boa leitura, voltando aqui ao que estávamos trilhando, né, o nosso trilho aqui, não é aquela que simplesmente lê para saber o que está escrito, para ter a informação. Não é simplesmente uma leitura instrutiva, nem aquela que lê simplesmente para dominar a linguagem, do ponto de vista mais técnico. Embora essas facetas, elas precisam ser, elas não podem ser menosprezadas, elas precisam ser valorizadas, a gente precisa priorizar na nossa educação o aspecto de deslumbramento da leitura imersiva. Então, eu diria que na educação cristã clássica, esse é o cordão de 3 dobras da leitura. Leitura instrumental, leitura analítica e leitura imersiva. Enfatizar e priorizar esses 3 aspectos em nosso currículo é o que nos possibilitará cultivar a memória, organizá-la pelo estudo da linguagem e, consequentemente, alimentar um imaginário poderoso, capaz de propor soluções para problemas reais, imaginando que é realmente possível, né? Mencionando aqui aquele trecho que lemos do Jane e do Clark. Então, a educação cristã clássica, que tem como fundamento a palavra de Deus e a tradição das artes liberais, e como objetivo a enculturação no reino de Deus, a paideia do Senhor, pode, portanto, servir-se fartamente no banquete da literatura fantástica, da literatura clássica, tendo a certeza de que esse é um fértil solo para o cultivo de um imaginário poderoso que conduzirá o aprendiz à piedade. Obrigado pela sua atenção.